Hoje é dia de ceia, memorial daquilo que Jesus fez por nós, a salvação que Ele nos deu. E glória a Deus, né? Glória a Deus pela sua igreja, pelos corajosos que saíram da cama quentinha, mas é muito bom estarmos reunidos para louvar o Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo Teu amor incondicional, que nos vê, apesar de todas as coisas, Senhor, que nós fazemos, de quem somos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos resgatado, Senhor. Obrigado porque podemos estar aqui nesta manhã, Senhor, para adorar o Teu nome, para render graças, Senhor, a Ti. Senhor, nós queremos colocar nosso coração diante do Senhor, Pai. O Senhor é o nosso convidado de honra, Senhor. Nós viemos aqui para adorá-lo, para louvá-lo, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Declaramos, Senhor, que o Senhor tem liberdade no nosso meio, Senhor. Manifesta, Senhor, a Tua presença neste lugar, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Por causa de Jesus, nós estamos alegres. Amém? Independente aí da situação que a gente está vivendo, das dificuldades, nós nos alegramos no Senhor. Amém? Aquele que já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia.
tens feito, por tudo que vais fazer. Perdão, gente, minutinho aí. Eu comecei no tom totalmente errado aqui. É ré, né? Sorry. Por Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Aleluia. Nessa direção, nesse intuito, Senhor, que essa Santa Ceia possa falar ao nosso coração. Amém. Sim, Senhor. Refletir, Senhor,
demonstrado amor. Demonstrado amor. Desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Adoramos o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, nós te amamos. Nessa manhã, Senhor, queremos declarar, Senhor, que queremos ser parecidos com o Senhor. Queremos ter um coração igual ao teu, Jesus. Queremos amar como o Senhor ama, Jesus.
Ó Senhor, queremos, Senhor, realmente cumprir o propósito do Senhor, Pai, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós queremos ser semelhantes a Jesus. Aleluia. Esse é o nosso clamor, Senhor. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu.
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Eu não sei se para você tem esse mesmo sentimento, mas essa música, ela é muito forte, né? Dá-me um coração igual ao teu. Você já pensou como que é o coração de Jesus? Jesus é muito melhor do que nós. Muito, 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 muito melhor. Nós somos de um jeito e Deus é de outro jeito, né? Ele é bom e nós somos maus. E às vezes a gente não tem essa compreensão, né? Às vezes nós nos achamos bons. Mas o bom é Deus, Deus é bom. E quando a gente canta para ter um coração igual ao dele, não é uma coisa fácil, né? É uma oração. Tem que jogar o nosso coração, na verdade, a gente fala transformar, não dá para transformar o nosso coração, né? A palavra fala arrancar o coração de pedra e dar um coração de carne, né? O nosso coração, irmãos, meu coração, seu coração é um coração feito de pedra. Mas Deus é bom. Deus é bom. E nós precisamos ter o coração igual ao dele. Amém? Obedecer a Jesus. Né? A nossa relação com Deus não é apenas nós conhecemos Ele, mas através desse conhecer Ele, nós somos feitos iguais a Ele. Então nós aprendemos a obedecer a Jesus. E quando nós obedecemos a Jesus é que nós temos um coração, é evidência de que nós temos um coração igual ao dele. Amém? Que eu e você sejamos abençoados nessa manhã com um coração como o de Jesus. Amém? Que é um coração totalmente diferente do seu, tá? É diferente do meu. É um coração como o dele. Amém? Vamos colocar os nossos avisos. Cadê o nosso baúzinho? Ah. Amém. Olha só, semana que vem a gente tem o nosso calendário normal, tá? A reunião das crianças, dos adolescentes no sábado. Rafael. A reunião dos adolescentes no sábado, as reuniões do grupo caseiro durante a semana. E no domingo o nosso culto às 9h30. Tá? O nosso calendário mais importante do mês de junho é a reunião de pais no dia 20, tá? Então, o Tony, irmãos, tem uma agenda muito complexa, tá? Acertar essa data com ele não foi fácil. Então, assim, é um privilégio para nós poder ter ele e a Neilza aqui nesse dia. Então, se os amados irmãos, nós cremos que os irmãos são assim, né? Puderem marcar na agenda dos irmãos, darem prioridade
para essa agenda. Um filho tira a concentração do pai totalmente, né? Vai lá com a mamãe, filho. Amém. Glória a Deus pelas ofertas. Mas, então é o seguinte, dia 20, a gente vai estar aqui, vai começar às 4 da tarde, vai até às 6, aí depois a gente vai ter um lanche e vamos voltar às 7 horas para mais um período de palavra. Então vai ser um intensivo, amém? E não você pode colocar aí na sua cabeça, mas eu já criei o meu filho é grande. O Tony quer trabalhar com um conceito mais abrangente, tá? De que a nossa relação com os nossos filhos não termina quando eles saem de casa, tá? Então não interessa qual é a idade do seu filho. Essa programação é para todos que são pais, tá bom? Então, os irmãos guardem aí. A gente vai fazer segunda-feira agora, a gente vai soltar a inscrição, tá bom? Naquele Google Forms, né? Então você pode ir lá se inscrever, dar o seu nome, para a gente poder organizar melhor também o que a gente vai comer na hora do intervalo, tá? Para saber quantas pessoas a gente vai ter aqui e tudo mais. Então vai ser muito importante que a gente esteja nesse dia, amém? Vamos falar agora sobre seguidores, né? Então, semana passada, a gente apresentou para a igreja a questão do Davi. Davi vai ser enviado para os seguidores, tá? Esse é um projeto da igreja, beleza? Não é só o Davi que está falando eu vou, não, a igreja também está falando, Davi, você deve ir, tá? Então, é um projeto coletivo nosso. Então, os irmãos viram que durante a semana eu coloquei lá a oportunidade da gente ofertar durante esse período. Irmãos, a gente está quase fechando esse valor, tá? Se tem mais alguém, a gente já passou de 80%. Se tem mais alguém que queira ajudar, eu falei 6 meses para os irmãos, eu vou corrigir essa informação, tá? São 5 meses. Então, essa oferta é por 5 meses, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, certo? Então, são 5 meses. Se mais alguém tiver interesse, falar, eu quero ajudar com R$30 aí, por esses 5 meses, fala comigo. E por que eu estou falando fala comigo? Não é porque sou eu, irmãos. É que eu estou organizando essa listinha, tá bom? Para a gente saber quanto que a gente tem, quanto que falta e tudo mais. Mas estamos quase fechando esse valor para a glória do Senhor Jesus, né? Os irmãos sempre comparecem quando a gente expõe alguma necessidade, né? E isso é para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, você pensa aí e fala, Isaac, eu quero ajudar aí com X valor, só para eu poder pôr nessa listinha, para a gente fechar isso aí, tá bom? Então, muito obrigado aí pela parceria de sempre, né? Enche o nosso coração de alegria, né? Quando a gente tem um objetivo e esse objetivo é alcançado, né? Mostra que os irmãos são fiéis a Jesus e são fiéis naquilo que a gente precisa fazer. Amém? Amém. Estenda sua mão aqui. Senhor Jesus, nós cremos no ministério do Wagner, Senhor. Naquilo que o Senhor colocou na sua vida, naquilo que Ele tem cooperado contigo durante todos esses anos, Senhor. E nesta manhã nós pedimos por mais, Deus. Pedimos pela Tua palavra, pedimos pela direção do Senhor através da vida dele, Senhor. Que sejamos cheios da Tua presença, Senhor, através da palavra que vai ser ministrada, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam abertos e o nosso coração sensível àquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. As crianças não vão? Não? Amém. Vocês vão ver um tarde, tira e põe óculos. Avisar que está piorando. Só orar assim
para o pessoal do SUS fazer, me chamar logo, né, para fazer a cirurgia do outro, né, porque senão o Luiz vai me convencer ainda a fazer. Bem, eu queria falar uma coisa antes da gente iniciar aqui, que não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui. Ontem, o Rei e a Marta levaram eu e a Inês para passear um pouco, e passamos num certo lugar e achamos lá uns pratos, e nós pudemos comprar uns pratos novos, né? E a Inês comentou que a última vez que nós compramos pratos, nós pagamos R$1 por cada prato. Vocês devem imaginar que já faz... Aqueles pratos estão tudo, né? E aí tivemos a oportunidade de comprar pratos novos. Então, o meu convite é assim: você fez uma comida gostosa e tal, está pensando nela, você pode enrolar a panela num guardanapo, tal, levar lá em casa e a gente inaugura os pratos novos juntos. Né? Porque como o prato ele não foi tão baratinho assim, não vai mais dar para a gente comprar comida. Então, nós precisamos que... Tá bom? É? Então podemos ir lá no Isaac também. Tá bom? Tá bom, então vamos ler. A gente está falando da vida da igreja. Compreendemos a igreja do Senhor Jesus de que somos parte né? Somos essa igreja gloriosa que Ele construiu, que Ele estabeleceu lá na cruz, e que é a sua ferramenta, é o seu corpo em atuação no meio da sociedade nos nossos dias, e até aquele dia que está previsto, né? Quando o Senhor vai completar todo esse processo. Eu queria que a gente lesse um trecho aqui de Atos, capítulo 16. Tem que achar a posição, que é um funciona, outro não, tal. Quem entende... Quem entende, quem conhece, entende, é isso? Vamos lá. O verso 16 em diante vai falar assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, 6 em diante. Tá. Acharam? Continuo. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe à Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Falar em romana, né, Ju? Eu achei que eles tinham trazido torta romana para nós hoje ali.
Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Amém? Acho que muitos conhecem, todos devemos conhecer esse trecho, esse trecho aí do livro de Atos. Eu queria fazer uma pergunta aqui. As coisas que a gente observa dentro do contexto, desse contexto, o que parece que está acontecendo aqui? Como é que está funcionando esse processo? Qual que é o elemento aqui catalisador? É o elemento que mais me chama a atenção dentro dessa situação. Chutem aí. O que lhe parece importante nesse meio para observar? Então, o Roberto já matou a pau, né? Então não tem mais oportunidade para os demais. Quando a gente olha para esse mover, as coisas como elas foram acontecendo nesse processo, você vê assim que eles queriam fazer uma coisa e o Espírito não deixou. Aí querem ir para outro lugar. Aí Paulo tem uma visão, um sonho, algo assim, e entende que é para lá. E imediatamente diz aqui, logo que ele teve a visão. Né? Então a gente observa esse andar, esse acontecer da vida da igreja naquele momento, a expansão, o evangelho vivendo naquele momento, dirigida, coordenada pelo Espírito Santo. Quando a gente pensa assim, por que é que, afinal de contas, eu não pôde pregar em tal lugar? Como é que foi que o Espírito Santo impediu que fizessem isso e impediu que fossem para outro lugar? Aqui não está escrito, mas que impediu. De alguma forma, há uma ação sobrenatural de Deus agindo sobre aqueles irmãos, e eles vão em obediência, né, como Isaac falou aí do coração disposto a obedecer, eles estão obedecendo e vai acontecendo. E aí eles chegam naquele lugar, vão a um lugar de oração, encontram lá um grupo de pessoas que estão prontos, ávidos a ouvir, a conhecer a vontade de Deus para a vida deles. Estão precisando da palavra que resgata, que cura, que liberta, que dá nova vida, que dá perspectiva de eternidade para aquelas pessoas. Elas recebem avidamente, são batizados ali, né, Lídia e a sua casa e tal, e as coisas acontecem. Por quê? Há uma ação de Deus se movendo, e eu penso assim que, quando a gente olha para a palavra, né, o que eu tenho tido muito no coração nesses tempos é que a igreja, se ela não tiver essa ação sobrenatural, ela pode ensinar a falar muita coisa, mas o alcance vai ser sempre limitado, porque Deus é quem sabe. Ele conhece algo que a gente não enxerga. É aquela situação de você estar
caminhando, algo assim, e tem um mover de Deus, faça um negócio esquisito, aí você faz, né? Aquele medo e tal, e acontecem coisas. Tem muitos e muitos testemunhos de coisas que acontecem por causa desse mover sobrenatural. Então, eu tenho que entender que igreja não pode, eu como igreja, eu não posso me dirigir, viver a minha vida baseada no meu intelecto, no meu conhecimento. Eu preciso do sobrenatural de Deus para eu viver plenamente tudo aquilo que Deus projetou para que a gente viva. Ele colocou, né, a gente tem que entender assim, o livro de Atos, né, que são Atos, chamam de Atos dos Apóstolos. Então, a ideia seria que foi a ação dos apóstolos naquela fase do início da vida da igreja até quando termina a última carta escrita pelo apóstolo João, ano 90 e alguma coisa. Então, são um período aí de 60 anos, onde os apóstolos estão vivos e as coisas vão acontecendo. Né? Há estudiosos que falam que não, que são atos do Espírito Santo através dos apóstolos e da igreja, que se sujeita à direção, ao governo, ao cuidado do Espírito Santo sobre suas vidas. Então, é essencial. Não dá para viver vida cristã independente desse algo mais, esse algo que não é mais, é o tudo na vida cristã, né? O Espírito Santo é esse elemento, essa pessoa. E eu quero mostrar aqui para vocês alguns outros textos, né? Porque senão vocês vão falar, esse sujeito está com conversa aí, ele não está lendo na Bíblia, eu não acredito. Então, vamos ler na Bíblia e tal. Aí, começa lá em Atos, capítulo 2. Até esse instante, a ação do Espírito Santo sobre as pessoas, sobre as nações, ela é aquela ação agora a palavra foi para o espaço. Não é aquela ação que permanece, ele vem e atua sobre determinadas coisas. Então, pensem assim, quando Elias pediu para vir fogo do céu, há uma ação sobrenatural de Deus que vem e queima a oferta e aquela coisa toda. É um mover específico e há uma retirada. A ação plena do Espírito na vida da sociedade começa a partir do capítulo 2 aqui de Atos, no verso... Vou ler do 1 ao 4 aqui para vocês. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui se entende pelos estudiosos e tementes, a inauguração da igreja cristã. Se você ler um pouco antes, no livro de João, terminando o Evangelho de João, tem um momento em que Jesus, já ressurreto, tal, chama os discípulos e diz a palavra que sopra o Espírito sobre eles. Lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, soprou nas suas narinas e o homem se tornou espírito vivente. Então, esse sopro de Deus que vem sobre o ser humano, o seu espírito, né? O pessoal que estuda hebraico e
essas coisas todas, falam muito desse sopro. O próprio termo, o Yaf, né, eu não sei falar, tá? Eu acho que é mais ou menos assim, no hebraico lá, o Yaf, né, que é o nome de Deus, ele é comparado a sopro. E a gente encontra como figura do Espírito isso, e esse sopro veio sobre eles, e aqui em Atos capítulo 2, efetivamente o Espírito Santo vem sobre todos, e isso tinha sido prometido lá no Velho Testamento, em muitas situações, mas lá no livro de Joel, no capítulo 2, o Davi tem fácil Bíblia aí, né? 2:28 aí, Davi, aí eu não. Aí vocês leem lá, é mais fácil, né? Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Isso foi prometido lá em Joel, e Pedro, no seu discurso, aqui no capítulo, acho que é capítulo 3 aqui, fala que o que está acontecendo ali, né, do 2, o que está acontecendo ali é que eles estão falando línguas diferentes e coisas assim, é o que foi prometido por Deus lá no livro de Joel, que é o derramar do Espírito sobre toda a carne. Tá, aqui conhece aquela do Isaac? Digo eu, não o Senhor, creio assim. Se você não pensa exatamente assim, né, creia do jeito que você crê. Mas eu creio que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Né? E daquele instante em diante, sobre toda a carne. O problema é que ele só pode ter ação onde entrou a vida de Cristo, onde as pessoas se arrependem dos seus pecados, reconhecem que são pecadores, perdidos e precisam da graça de Deus, precisam da misericórdia, precisam de salvação. E quando acontece isso, o Senhor, né, está escrito em Efésios, coloca sobre nós o seu Espírito como um selo, o selo da garantia que seremos resgatados. Porque a carta só é resgatada quando ela tem selo. Senão o pessoal do... o pessoal do Correio que trabalhava antigamente, que não era cheia de ideologia e disso daquilo, né, eles entregavam as cartas que estavam seladas. E assim, o Espírito Santo está sobre a vida de todo aquele que crê. Eu não estou aqui trabalhando com a questão de batismo com o Espírito e algo assim. Né, não vou fazer um dossiê teológico sobre essa ação. Isso é um outro momento, uma forma como nós cremos no meio dos estudiosos, eles chamam de segunda bênção. Tem um monte de divergências entre os tradicionais e os pentecostais, mas não me interessa. Tanto faz pentecostal ou tradicional. Quem dirige a vida da igreja é o Espírito Santo. E eles todos concordam com isso. A intensidade, algo assim, são coisas diferentes. Que seríamos batizados, está lá em Lucas 3,16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo em água, mas aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alparcas, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então, João Batista estava preparando o caminho do Senhor, já traz essa revelação àquelas pessoas, e
seria derramado do Espírito. Jesus falou uma coisa importantíssima em João 16. Esse eu quero ler daqui. Do verso 4 até o 11, tá? Assim que eu achar ele escrito. Tá aqui. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde vai? Para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas. A tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, Jesus está falando da sua partida, de que ele seria morto e tal, e que ressuscitaria, e que depois ele enviaria o Consolador para que eles não ficassem sós, para que não mais ficássemos sós. E ele diz que eu preciso ir, porque se eu não for, ele não pode vir. Então, aí é uma questão de divindade. Eu, às vezes, tento entender bem essa coisa, né? Como que é que funciona essa ação, porque Jesus está aqui, Deus presente. Então, ele precisa ser tomado para que o seu Espírito seja enviado, e como ao ele estar aqui, ele ficava circunscrito à Judéia, aquela região onde ele estava. Quando veio o Espírito, ele está sobre toda a carne, sobre toda a terra. Não há mais limitação física para a ação de Deus sobre a terra. Seu Espírito, eu entendo assim que o maior poder que existe no universo é o poder de Deus, é o seu Espírito se movendo, agindo. O poder de criação. De vez em quando eu paro assim, que eu gosto de ver aquelas fotos, não, aqueles vídeos, né, que vai saindo da Terra assim e vai mostrando o universo. Quando você pensa assim que cada coisinha de luz que tem lá são bilhões, trilhões de estrelas e planetas e buraco negro, você não fica assim. Eu estou aqui, quando eu era mais moço, media 1,72 m de altura, né? Acho que com velhice parece que vai diminuir. Mas vai diminuir, vai ocupando menos espaço. Num universo infinito, onde o Senhor habita e se move. E quando a Bíblia diz: quem é o homem para olhar para tudo isso e, sabe, a sensação de... Eu não sei traduzir em palavras. O poder de Deus, que está manifesto em todas as coisas. Esses dias, o que me chamou muita atenção foi olhar para uma folhinha de árvore caída, complexidade que existe naquilo ali, como que é infinitamente lindo aquilo.
E aí eu olho um prédio qualquer, tal, que todo mundo fica babando, aquela porcaria de prédio, olha essa folhinha. Deus fez isso e deixou, né, esse prédio aí vai apodrecer, vai cair. Nem que o Du faça milagres lá no prédio, né? Calma aí. Porque são coisas feitas pelas mãos dos homens. Mas aquilo que o Senhor faz, o maior poder que existe no universo, disponível para cada um de nós. Prontinho aí para me amparar, me guardar, me dirigir, me dar direção, me livrar dos males, dos dramas, dos traumas. O Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre a sua igreja. Eu peguei uns textos aqui que eu pensei assim, algumas coisas, algumas das formas que a gente tem da ação do Espírito Santo sobre a igreja, para a gente compreender dentro da palavra essas realidades. Achei 4 textos aqui, você pode procurar, tem infinitos textos na Bíblia. João 14, uma forma de ação do Espírito Santo sobre a igreja. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, os discípulos estão diante de uma situação, andaram com o Senhor, aprenderam muitas coisas. Como não existia naquela época os métodos de gravação e, né, vídeos que a gente tem, eles foram ouvindo, foram guardando no coração. E o Senhor promete que tudo aquilo que Ele falou para eles, quando eles estivessem sem a presença do Senhor, o Espírito Santo estaria trabalhando em suas mentes e corações, trazendo revelação daquilo, trazendo lembrança das promessas, daquilo que eles precisavam para viverem plenamente suas vidas. E aí a gente pega, quando você começa a ver assim, a ação da igreja, dos apóstolos, os discípulos, ali em Atos, você vê muitos milagres, muitas coisas tremendas acontecerem, serem perseguidos, mortos, e ressurreições, e coisas acontecendo, porque eles não tinham ainda a Bíblia escrita, mas eles tinham aquilo no coração, e o Espírito de Deus se movendo, conduzindo aqueles irmãos, né? Eu pego para mim, como eu tenho a Bíblia escrita, uma facilidade que eles não tinham, o Espírito Santo traz revelação dos conteúdos, porque a gente lê muitas coisas na Bíblia, e a gente lê e trava, né? Ficou aqui, entendi, nossa, que bonito, não, mas não compreendemos. A gente, às vezes, não consegue apropriar daquela verdade, daquilo se tornar vida em nós. Né? E se não tem essa ação sobrenatural de Deus, a gente perde o efeito de algo fantástico para a nossa vida. Né? Eu estava no encontro de presbíteros lá que nós tivemos, e tive um tempo lá de bate-papo com o Rubinho. E o Rubinho tem uma história recente bem difícil, né?
que ele perde a esposa por problemas de saúde. Foi na época da pandemia ainda, né? Ela perdeu. E foi terrível, muito difícil. Nossa, para qualquer um de nós que perdemos qualquer pessoa próxima, nós sofremos barbaridade, né? Esses dias nós perdemos uma prima, né, lá da família, né, que morava em Campinas, um pouco mais jovem do que a gente, problema de enfermidade, e era uma das... eu olho para os descendentes da Dona Maria, que é a avó da Inês, ela foi a primeira dessa geração que partiu, né? Então, essa geração onde estou eu, a Inês, os meus cunhados, as esposas deles, tal, ela foi a primeira que o Senhor levou. É uma família bem grande, tal. Como é duro isso, o sofrimento da perda, né? Mas aí ele me fala assim, aí passa um pouco de tempo, ele tem um filho que é um parceiro dele, que era amigão, companheiro e fiel a Deus, tal, e também tem problema de saúde e morreu por isso. Então você pense, 2 lutos seguidos assim, como foi difícil, né? Aí eu falei, como é que você está, né? Ele falou, sabe o que me aconteceu? Tinha um dia um irmão pregando a palavra lá na congregação, e ele pegou e leu um texto, né? E naquele texto ele estava lá explicando, e eu estendi os meus olhos para os versículos para frente, e tinha lá um versículo que dizia assim, que você, eu não lembro onde que está esse texto, mas fala que ele não virá mais a ti, mas você irá a ele. Eu não sei se é o Davi. Davi, isso. O filho Davi, o filho que morreu, né? Não virá a mim mais. E quando ele leu isso, o Espírito Santo consolou o coração dele de tal forma que ele se levanta. É algo assim. É o Espírito de Deus. Uma experiência assim que foi marcante. Marcou a vida dele. Eu entendi. É difícil, tal, mas o Senhor é o que está por detrás de tudo isso. Atos capítulo 20. Outra forma que o Espírito de Deus se move para cuidar da sua igreja. O verso 28 é uma orientação de Paulo aos presbíteros que ele tinha reunido naquele lugar. Ele estava de partida daquele lugar. Ele chama os presbíteros da região para fazer um último tempo com eles, e ele dá uma orientação. Ele diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Quem colocou aqueles homens sobre a igreja, que está escrito aqui? Foi o Espírito Santo. E ele age assim através dos tempos. Ele levanta, separa homens, separa pessoas tementes, tem todas as qualificações que ela precisa exercer lá. Você vai aprender isso em Timóteo, Tito, tem todas as exigências, né? Quando na carta de Pedro, ele fala: olha, vocês vão pastorear com coração e tal, tem todo o esquema, mas ele usa homens. Amém? E é o Espírito Santo quem direciona, quem coloca
Ele que permite levantar homens, pessoas que são separadas por Deus para exercerem esse serviço de cuidar da igreja do Senhor Jesus. Ele não separou ninguém para mandar na igreja. Separou para cuidar, para servir, para exercer, para ser aquele que vai levar, ajudar os irmãos a alcançarem tudo aquilo que Deus proveu para cada um. Então, é uma forma que o Espírito Santo também atua na sua igreja. Extremamente importante e que a gente precisa estar atento a isso, né? Essa situação, aí quando a gente pensa nisso, e a gente faz estende os olhos sobre a situação geral, né? A gente olha para casa, olha para as outras casas, olha como as coisas andam em nossos dias, dá a impressão, será, né? Ou, no mínimo, será que não são usurpadores, não? Então, a gente precisa estar atento para essas coisas, porque tanto Jesus como depois nas cartas, aqui na carta aqui de Atos, depois do verso 28 que eu li, Paulo fala, olha, tanto por aí, mas do meio de vós surgirão lobos devoradores. Quer dizer, o Espírito Santo coloca os seus, mas vai nascer o joio no meio. Então, também é serviço nosso de trabalhar essas questões. Mas Deus é quem levanta, Ele que põe. Eu não tenho direito, né, de questionar a Deus, né? O senhor bem que podia arrumar um outro jeito, né? Porque é tão difícil, os homens são complicados, nem todo mundo consegue se manter e tal, mas é Ele. 1 Coríntios, capítulo 12, é uma outra forma que eu entendo que o Espírito Santo se manifesta para que a igreja, na vida da igreja, para a igreja ser edificada. Verso 1 em diante, tá? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, ele está falando da manifestação do Espírito sobre as pessoas. Ele vai falar dos dons espirituais na sequência, que são formas da atuação do Espírito Santo para direcionar, guardar. Então, nos conteúdos de cada desses dons, a gente vai observando como que Deus se manifesta para trabalhar e cuidar da sua igreja. Mas ele afirma uma coisa importante, logo de saída. Ele diz, olha, ninguém que tem o Espírito Santo vai dizer amaldiçoado Jesus, algo parecido, né? Ninguém que tem temor, que foi tocado, se arrependeu, tem o Espírito sobre sua vida, vai negar a Cristo. Mas não tem ninguém que não conheça a Cristo de verdade
que consiga dizer Senhor Jesus. Deu para pegar essa diferenciação, que é só o Espírito Santo que nos dá a capacidade de dizer Senhor Jesus. E quando nós dizemos Senhor Jesus, nós estamos falando, venha o teu reino. O reino de Deus, que é tão falado e anunciado, é nome de denominações e coisas assim, e que ele é exercido pelo Senhor Jesus através do seu Espírito sobre as nossas vidas. E que depende de encontrar um coração igual ao dele, disposto a obedecer. Reino de Deus é um lugar de obediência, não de propaganda, de divulgação de coisas, de busca por coisas do dia, né? Coisas de satisfação da carne. Reino de Deus é um outro lugar. É o lugar onde o Senhor é quem governa. Senhor Jesus é a expressão mais, sim, profunda que eu tenho, assim, individualmente, para cada um de nós. Quando eu falo Senhor Jesus, de verdade, com essência, isso muda radicalmente a minha forma de viver e de enxergar a vida. Amém? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Vejam bem que é o mesmo Espírito. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outros, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Perceberam a ação dos para que servem os dons? Para edificar. Não é enfeite, né? Houve uma fase da história da renovação pentecostal, onde se disputava quem tinha mais dons. Houve uma carnalidade danada naquela época, porque descobriram algo profundo e tremendo e se perderam no meio das coisas. Porque eu entendo que o Espírito age com finalidades, não é para enfeitar ninguém. É para transformar vidas, para formar Jesus Cristo no coração de cada um dos seus discípulos. Isso tudo que a gente vai vendo aqui são coisas tremendas, profundas, e que Deus distribui a cada um como Ele quer. Aí entra aquela situação, eu não tenho o direito de negar a ação do meu dom para com os meus irmãos. Porque foi o Espírito Santo que colocou sobre a minha vida, eu tenho a obrigação de servir os irmãos com aquilo. Seja o que for. Ele fala a diversidade de serviços. São serviços diferentes, coisas diferentes. E aqui entra um aspecto essencial de vida de igreja. É para servir aos irmãos. Como é que eu posso servir os irmãos se eu não vivo com os irmãos? Dá para entender como que o Espírito conduz as coisas de tal forma que nos coloca no lugar que Ele quer e o lugar onde vai funcionar. Não tem jeito de funcionar fora daquilo que Ele prevê, do jeito que Ele escreveu, do jeito que Ele montou
um processo, um procedimento de vida para a sua igreja. Amém? Então, é outra forma que o Espírito trabalha na vida de cada um de nós, e eu preciso dos dons que há em cada um de vocês. Né? Até a brincadeira do Dr. Frederico é importante para mim. Ele vive me pegando no pé. E ele tem esse... Né? Eu sempre... Ele é fogo, ele é persistente, ele tá. Por quê? Porque há um cuidado por detrás disso, é uma manifestação de amor. Não é questão sentimental, amor de verdade, amor prático. Por quê? Quero ver o seu bem. Amém? Atos 1, capítulo 8. Só aqui, melhor eu parar de conversa, né? O que está escrito em Atos 1:8? Mas... Amo decor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como eu disse, é o maior poder que existe no universo. E cheios desse poder, a gente pode cumprir o chamamento dele nas nossas vidas. Sem esse poder, não vai dar. Não vai ser bom. A tendência é da gente fazer um monte de asneira. Eu preciso, dia a dia, do discernimento do Espírito sobre a minha vida. Eu preciso, dia a dia, desse poder sendo manifesto. Eu só preciso ter um coração aberto a Ele. Não tentar levar no braço. Não tentar achar que sou mais do que aquilo. É cada dia ouvir a Deus. E aí, outros irmãos vão vir aqui, vão completar isso tudo que estou montando aqui, porque eu fui até aqui. Os outros vão ter mais graça para manifestar, baseado na graça que eles têm, naquilo que o Senhor tem revelado, tem dado dons aos demais irmãos que estão aqui também falando a cada um de nós, completar, ser mais amplo, revelar coisas que eu não atingi. Mas eu preciso desse poder. Aí a gente pode, mas como é que é? Bom, aí quem vier depois que se vire. Aí... Certo? Amém? Deu para entender, gente? Todo mundo com o coração aberto a andar nisso. A gente olha assim para a vida, né? Ontem nós estávamos lá no nosso rolê e eu vi gente para boné, gente espremida e gente e tal. E eu fiquei olhando para as histórias de cada um. Não vi, é claro, mas eu sei que por detrás de cada uma daquelas pessoas que estavam ali existe uma história. Existe um drama, existe situações, né? Acho que não sei se foi, acho que foi com o Reginaldo que eu brinquei, né? Que quando Deus falou, encha a terra, né? A gente olha assim, parece que a terra já está cheia, né? Parece que a coisa já chegou nesse ponto, né? E aí a brincadeira nossa ele olha assim e vê tanta barbaridade, né, e fala, o que eu fui fazer? Né? Mandar encher a terra. Mas isso é brincadeira. É cumprimento da palavra dele. Há tudo isso, todo aquele povo, tudo que, sabe, mais de 8 bilhões de pessoas que estão na face da terra, são alvo do amor de Deus.
E elas só podem serem atingidas por causa do poder do Espírito Santo que está sobre a sua igreja. E nós precisamos preencher a nossa vida, encher o nosso coração. Isso é motivador do nosso dia a dia, da nossa vida comum, dos nossos relacionamentos. Espírito Santo trabalhando, curando, limpando, impulsionando a vida da gente a cumprir o nosso chamado. Ai, meu Deus! Eu posso falar aqui, digo eu, não o Senhor, sabe esse negócio? Eu carrego dentro da minha mente uma situação que nós, na Bíblia está cheio, e todo mundo clama por avivamento. E amém. Existe o lugar do avivamento e precisa, é necessário. Mas aqui dentro, o Espírito Santo dentro de mim, de que avivamento mais eu preciso? É evidente que eu preciso, eu sei. Mas, por isso que eu digo para vocês, digo eu, não se baseiem nisso. Mas está aqui. Vai encher a vida de cada um, cada família. Ele está aí. Agora, ele vai consertar umas coisas na vida da gente que trava a ação de Deus, Porque lá em Hebreus ele fala assim, que filho existe que o pai não corrige? O Espírito Santo vai corrigir. E correção, a princípio, dói. Dói, uai. Mas visa um fim proveitoso. Amém? Vamos deixar o Senhor agir e cumprir sobre as nossas vidas o seu propósito. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos deparamos com a Tua palavra. Amém. E ela é Tua palavra, movida pelo Teu Espírito em nossas vidas, que nos impacta, nos transforma, nos leva a andar naquele lugar que o Senhor deixou, aquele melhor lugar que o Senhor deixou para nós. Então, nós rogamos, o Senhor nos ajude nisso. O Senhor não desista de cada um de nós, que realmente sabemos que o Senhor não desiste, que a Tua palavra assim nos afirma. Mas queremos abrir nossos corações a isso. Que o Senhor complete a Tua obra, porque a Tua palavra também diz que o Senhor é poderoso para completar a boa obra que o Senhor começou no coração de cada um de nós aqui. Não há nenhum aqui, nenhuma criança, nenhum adulto, ninguém, fora da possibilidade, do poder, desse poder, para nos levar a viver a vida que o Senhor prometeu, a vida que o Senhor projetou para que nós a vivêssemos, a vida plena. Como o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida plena. E nós almejamos isso. E pedimos perdão pelas nossas durezas. E damos liberdade para que o Teu Santo Espírito continue tratando o coração de cada um. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Vai dar um abraço? Quer falar? Não? Só um abraço, então. Vai falar da ceia. Meu Deus, esqueci. Perdão. Que furado.
Amém. A palavra de Deus é poderosa, né? Eu estava... Ontem nós estivemos num aniversário de um parente nosso, de uma parente nossa pequenininha, e foi muito interessante, porque tinha muita gente lá, né? Todas aquelas pessoas que estavam lá tinham um laço de amarração conosco. Eu me lembrei que, em 1964, a gente morava aqui no município de Campinas, um bairro chamado Macuco. E lá eu tinha 11 anos, né? 10, 11 anos. E minha irmã mais velha, ela começou a namorar um moço de uma família que morava ali perto de nós, nesse bairro. E ela, por fim, os anos foram andando e ela casou com esse moço. E, então, gerou um laço lá de afetividade, de parentela, de parentesco. Isso caminhou, foi caminhando até o dia de hoje. É incrível como Deus faz as coisas que você não percebe. Nós saímos daí de Campinas, demos uma volta na região, voltamos de novo, e essa gente está aí, tudo junto, né? Porque, na verdade, Deus foi trabalhando isso da sua forma, né? E é muita gente ali, nós estamos envolvidos com essas pessoas, de alguma maneira, amarrados por causa do parentesco, né? E aí pediram para mim orar lá, que era uma menininha, na verdade, que estava fazendo aniversário, pequenininha, que nasceu em Portugal, para você ter uma ideia. Nasceram em Portugal, voltaram para casa, vê que como que Deus vai fazendo as coisas, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E aí eu falei assim, vou orar por essa gente, né? Porque era para orar pela criancinha, lógico, eu orei pela criancinha, mas eu vou orar por essa gente. Porque isso é incrível. Nós saímos daí, demos a volta, voltamos, nos encontramos e essa gente está aí. Estavam lá. E Deus tem uma obra a fazer ali para completar essa obra, que eu acredito que Deus está fazendo e vai fazer chegar ao propósito que Ele tem. Amém? Então, tenha fé. Acredite. Eu queria repartir uma coisinha que eu comecei semana passada, falei aí, a respeito do encontro que nós tivemos em Campinas. Eu fiquei meditando naquela palavra que era a palavra-chave, que era sobre esperança. É sobre esperança. E, na verdade, eu acabei concluindo em entender essa palavra, que falava sobre esperança, nessa semana. Que foi assim. Às vezes você está num encontro durante 3 dias, mas você não consegue fazer um fechamento daquilo que você ouviu. E eu quero repartir isso com vocês, porque nós fomos lá, eu, Wagner, Isaac, nós fomos lá por causa da igreja, por causa de trazer uma palavra para vocês daquilo que nós ouvimos lá. Senão não teria sentido nós
ido lá. E resumindo, fazendo um resumo do resumo do resumo do que nós ouvimos lá, foi o seguinte: quem tem esperança, semeia. É essa a palavra. Foi isso que nós ouvimos. Entendeu? Nós temos esperança, nós semeamos. Quem tem esperança, semeia. Quem quer colher, semeia. Dá para guardar essa palavra? Isso foi o que nós ouvimos lá. Às vezes a gente vai, fica lá 3 dias, mas não consegue pegar. Mas Deus falou comigo sobre isso. Nós ouvimos isso. Quem tem esperança, semeia. Vai colher. Amém? Guarde isso e mais o que ouvimos aqui, que o Espírito Santo vai estar nos movendo para isso. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive. Aí a gente pula para o versículo 13. Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, e também a vossa fé. Amém? Como que começa o capítulo? Lembro-vos do evangelho que vos anunciei. Amém? E aí depois lá embaixo ele fala, olha, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil. Então, quando a gente celebra a ceia, nós estamos reafirmando essa verdade que todos nós cremos. Amém? Às vezes você pode ter, que nem o Wagner falou aqui, acreditar em algumas coisas, outros podem acreditar em algumas outras, e cada pessoa é diferente uma das outras. Mas uma coisa eu creio que você crê: Jesus ressuscitou. Amém? E nós estamos ancorados nessa verdade. Se Jesus ressuscitou e ele venceu a morte, e a morte é um inimigo muito poderoso, quer dizer que esse poder que o Wagner estava falando aqui, que atua na igreja, é muito forte, né? E nós cremos em Jesus, nós cremos no poder, nós cremos que ele é o nosso Deus, amém? E a nossa fé não é inútil, porque nós cremos que ele ressuscitou, amém? Então vamos repartir do pão aqui, o suquinho de uva, lembrando nesse versículo 1 aqui, irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei. Então, quando a gente celebra a ceia, nós estamos lembrando do evangelho, amém? E nós precisamos ser lembrados sempre do evangelho, essa é uma coisa contínua, não vai terminar de acontecer. Toda reunião da igreja, seja ela caseira, seja ela no culto, seja quando 2 ou 3 estiverem reunidos, é para lembrarmos do evangelho. Cristo morreu, mas ressuscitou, e por isso nós temos vida, e por isso nós continuamos andando até que ele venha. Amém? Pode ficar de pé aí, vamos orar. Depois você vem aqui pegar o seu pão, o seu suquinho,
tá? Senhor Jesus, nós nos dobramos ao Evangelho, Senhor. A esta palavra que diz que o Senhor ressuscitou, apareceu aos discípulos, depois apareceu a mais de 500 irmãos, e nós acreditamos nisso, Jesus. Nós cremos nessa verdade, Senhor, que o Senhor não ficou preso na morte, o Senhor ressuscitou, é o primogênito da ressurreição, e por isso a tua igreja é viva, é poderosa, é cheia de graça, e por causa disso o teu Espírito nos movimenta, Senhor. Obrigado, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as coisas ruins que fazemos em teu nome, Senhor, nós não queremos isso, Jesus. Nós queremos renovar nossa aliança com o Senhor nessa manhã, aliança com os nossos irmãos, Senhor, de que juntos todos estaremos, Senhor, aguardando a tua volta, Deus. Obrigado, porque o Senhor faz essas coisas em nós, o Senhor é quem tem nos guiado, é quem tem nos dirigido, Senhor, e nós cremos no Evangelho, confessamos isso mais uma vez, Senhor, cremos no Evangelho, que o Senhor é Filho de Deus, veio em nosso favor, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e está hoje à destra do trono de Deus, esperando o momento de voltar para esta terra, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.